Pessoal, dando continuidade aí, né, às nossas aulas sobre a ditadura militar, a habilidade é discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura civil-militar, tá? Então, relembrando o que a gente já viu em aulas anteriores, né? Tanto no governo Vargas quanto no governo Juscelino Kubitschek, a gente tem aí um investimento no desenvolvimento, né? No crescimento econômico do país e tudo mais. Então, a gente vai ter a criação, por exemplo, da Petrobras e da Companhia Siderúrgica Nacional durante o governo Vargas. A gente viu que no governo do Juscelino Kubitschek, o plano de metas, né, que vai aí investir principalmente no setor de energia, né, buscando aí a modernização do país. Todo esse plano, né, em busca dessa modernização aí, ele vai aumentar significativamente a dívida externa no país. Então, apesar, né, do crescimento econômico e tudo mais, isso vai se acumulando desde lá do governo Vargas, aumentando a dívida externa. Depois a gente viu o quê? Que durante o governo, né, do João Goulart, o João Goulart vai propor algumas reformas aí, que a gente chama de reformas de base, né, que inclui aí reforma agrária, reforma educacional, a fiscal, a urbana e a eleitoral. E a gente viu também que foi exatamente, né, essa proposta de reformas aí colocadas pelo João Goulart que vai fazer com que ele seja acusado de ideologia comunista e ser tirado do poder, né? O golpe que acontece por parte dos militares vem em cima de toda essa ideia de uma ameaça comunista e tudo mais, que é imputada ao João Goulart exatamente por essas propostas de reforma aí que ele faz, né? E que não é bem aceito pela elite brasileira na época. Então, desde o governo de Getúlio Vargas, o Brasil seguiu um modelo de desenvolvimento econômico alinhado ao eixo capitalista, principalmente com a aproximação econômica com os Estados Unidos. Então, a gente já viu também em aulas anteriores que esse período da ditadura militar é um período que o mundo vive a Guerra Fria, né? Então, a gente tem essa divisão aí entre capitalismo e socialismo. E a gente percebe que o Brasil, desde o Getúlio Vargas, ele está muito mais alinhado ao capitalismo, né, próximo ali dos Estados Unidos, do que ao socialismo da União Soviética, né? O JK também, né, foi um grande empreendedor desse modelo de desenvolvimento econômico, facilitando a entrada de empresas estrangeiras e adquirindo empréstimos internacionais. O modelo econômico capitalista favorece os interesses dos grandes grupos capitalistas, devido à lógica do acúmulo de capital, que por sua vez tem como consequência o aumento da desigualdade. Então a gente percebe que essa postura, tanto do Vargas quanto do Juscelino Kubitschek, essa aproximação maior, né, com o capitalismo, com as grandes empresas capitalistas, ela favorece muito as elites, né, os mais ricos, os grandes capitalistas aí. Só que apesar da gente perceber um crescimento econômico, né, um crescimento dentro da economia brasileira, esse crescimento ele acontece, mas não de forma igualitária. Então a gente tem aí um pequeno grupo de pessoas enriquecendo, mas a grande maioria da população vivendo na miséria ainda, né? A desigualdade social ela acaba aumentando, esse enriquecimento ele não é homogêneo. Um exemplo disso foi aquela charge que a gente analisou em uma das nossas atividades, que tem lá todo um discurso do JK falando de agora a gente tem estradas novas e carros novos e tudo mais, e o carinha do lado perguntando, mas espera aí, eu não tenho feijão no meu prato. Né? Então a gente tem toda uma ideia de modernização, mas essa modernização ela não atinge a todos de forma igualitária, tá? Quando João Goulart se torna presidente do Brasil e propõe as reformas de base, as elites econômicas do Brasil e dos Estados Unidos se sentem incomodadas, né? Então, um exemplo, entre as reformas de base lá do João Goulart, a gente tem a reforma agrária. A reforma agrária, ela pressupõe o quê? Uma maior distribuição das terras. É claro que o cara ali, né, da elite, que possui uma extensão gigante de terra, ele não se interessa por essa distribuição de terras, porque ao distribuir, ele que tem em excesso, ele perde, né? Então, é claro que para as elites brasileiras, nenhuma dessas reformas aqui é interessante, né? A reforma educacional, por exemplo, que dá acesso à educação de qualidade para todo mundo, pessoas inteligentes, não é legal para uma elite que se mantém no poder sem ser questionada, né? Conforme a população tivesse mais acesso à educação de qualidade, estudasse cada vez mais, né? Isso se aplica aos nossos dias também.
a população se torna mais crítica, né? Ela busca mais os seus direitos, ela não aceita mais qualquer coisa. A educação ela é fundamental nesse sentido. Então, para a elite também não é interessante que a população mais pobre tenha acesso a uma educação de qualidade. A reforma fiscal também não, a urbana também não, a eleitoral também não, né? Então, nenhuma dessas reformas aí do João Goulart é interessante para as elites. É tanto que a gente percebe aqui um grande apoio ao João Goulart, mas por parte da população mais pobre, não das elites, né? As elites, ao contrário disso, elas se articulam com os militares para dar o golpe e tirar o João Goulart do poder, né? Um dos argumentos utilizados para justificar o golpe civil-militar, por isso que a gente chama de civil-militar, né? Porque a gente tem a participação aí do exército, mas também da sociedade civil formada pela elite, de 1964, foi o risco de alinhamento ideológico com a União Soviética. Ao assumir o poder político do Brasil, os militares lideraram um plano de desenvolvimento econômico, seguindo o alinhamento ideológico voltado ao desenvolvimento do sistema capitalista, né? Então, assim, quando se tira o João Goulart do poder, a teoria é essa, né? Que ele estaria se aliando à União Soviética. Então, a partir do momento que os militares assumem o poder, eles vão exatamente investir nesse total desenvolvimento do modelo capitalista e de total proximidade com os Estados Unidos, né? Naquela divisão que a gente tinha entre Estados Unidos e União Soviética, o Brasil da ditadura militar está do lado dos Estados Unidos. Aí o Programa de Ação Econômica do Governo, né, que foi um plano de desenvolvimento econômico elaborado durante o regime militar e tinha por objetivos combater a inflação, incentivar investimentos estrangeiros, aumentar os investimentos estatais, principalmente em infraestrutura, renovar o sistema financeiro, tá? E o período aí do milagre econômico, né, brasileiro, que o termo ele é usado para representar o crescimento econômico ocorrido de 1969 a 1974. Durante o regime militar, né? Então, a gente tem esse período durante a ditadura militar em que o Brasil cresce significativamente, né, economicamente falando. Só que aqui entra a questão que a gente falou anteriormente. Esse crescimento econômico, ele não significa que todas as pessoas passam a ter acesso a isso, né? Realmente a economia cresce, né? O PIB, o Produto Interno Bruto aí, ele sobe, só que essa riqueza ela não é distribuída igualitariamente, ela vai ficar concentrada na mão de poucas pessoas, enquanto a maior parte da população continua na mesma situação de miséria, tá? Então, nem sempre o crescimento econômico significa melhora nas condições de vida da população como um todo.